A luz da manhã batia nas pedras desgastadas quando a equipe chegou ao sítio, um complexo de ruínas escondido entre montanhas que pareciam engolir o som. O ar estava pesado, saturado por um cheiro metálico que grudava na língua. Doutora Alair Mendes, a arqueóloga responsável, notou um detalhe inusitado assim que pisou no perímetro: ferramentas de escavação jogadas de qualquer jeito, mapas rasgados sob uma fina camada de areia, como se os trabalhadores tivessem fugido de algo invisível. Ela se agachou para examinar uma lanterna abandonada, ainda ligada, seu facho fraco tremeluzindo sobre inscrições entalhadas nas paredes. Isso não faz sentido, murmurou enquanto seus dedos roçavam uma pilha de cadernos de campo abertos. As anotações eram frenéticas, escritas em uma mistura de português, latim e algo que lembrava sumério, mas as páginas seguintes estavam em branco, como se o autor tivesse sido interrompido no meio de um pensamento. Um dos estudantes, um rapaz pálido de óculos grossos, chamou seu nome de uma câmara adjacente. Sua voz ecoou distorcida, como se as paredes absorvessem as vogais. Quando Alair entrou, viu o que ele apontava: uma mesa de trabalho intacta com pratos de comida petrificados e copos com água meio cheios. Uma mosca presa em um antigo líquido endurecido. A descoberta mais perturbadora veio ao meio-dia, quando o calor fazia o ar tremer. Eles encontraram um diário debaixo de um bloco de pedra. Suas páginas estavam cobertas por desenhos de criaturas com membros de mãos e olhos que pareciam seguir quem quer que os olhasse. A última entrada, datada do dia anterior, dizia simplesmente: eles não estão mortos. Estão esperando. Alair sentiu um calafrio, mesmo com o sol queimando suas costas. À medida que a tarde avançava, os sons da floresta ao redor foram desaparecendo, substituídos por um zumbido baixo que parecia emanar das próprias ruínas. O guia local, um homem de poucas palavras chamado Henry, recusou-se a entrar em uma das câmaras mais profundas, alegando que o ar lá dentro não era para respirar. Quando questionado, desviou o olhar e mencionou histórias de sua tribo sobre um deus que dormia sob a terra e acordava quando os humanos mexiam demais no passado. Alair riu nervosa e seguiu em frente. A câmara estava mais fria, e as paredes brilhavam com uma substância viscosa, como se o lugar sangrasse. No centro, havia um altar com uma escultura de obsidiana. Seus traços desgastados, mas ainda discerníveis, mostravam uma figura humanoide com 3 braços, cada mão segurando um órgão interno. O chão estava marcado por pegadas indo em todas as direções, exceto para fora. Naquela noite, enquanto montavam o acampamento, sons estranhos começaram a ecoar das ruínas. Era como um coro distante, vozes sussurrando em harmonias dissonantes. Alair tentou gravar o fenômeno, mas o equipamento só captava estática. Um dos estudantes, aterrorizado, jurou ter visto sombras se movendo entre as colunas, figuras altas e esguias que desapareciam quando focalizadas. Henry, sentado à margem do grupo, mascava ervas amargas e repetia: "Vocês não deveriam ter vindo." Perto da meia-noite, Alair decidiu explorar sozinha. Sua lanterna tremia em sua mão enquanto ela se embrenhava nas câmaras internas. Em uma sala menor, encontrou algo que gelou seu sangue: dezenas de desenhos nas paredes feitos com o mesmo pigmento fosforescente das outras áreas, mostrando figuras humanas se fundindo às paredes, seus corpos se transformando em pedra. No centro, uma poça de substância escura borbulhava lentamente, exalando vapores que ardiam em seus olhos. Ela se aproximou hipnotizada e, então, ouviu a voz, não com os ouvidos, mas dentro de sua cabeça, uma cacofonia de sussurros em línguas mortas, todas dizendo o mesmo: complete o ciclo. Quando tentou recuar, suas pernas não obedeceram. A última coisa que viu antes de desmaiar foi sua própria mão se estendendo involuntariamente em direção à poça, seus dedos tocando a superfície escura, que parecia viva. Ela acordou ao amanhecer, deitada na entrada do sítio, com Henry ajoelhado ao seu lado, aplicando compressas frias em sua testa. Os outros estavam pálidos e evitavam contato visual. Ninguém conseguiu explicar como ela tinha ido parar ali. Dias depois, enquanto analisava as amostras coletadas, Alair notou uma anomalia molecular. Uma das pedras continha traços de DNA humano, mas com uma estrutura helicoidal diferente, como se pertencesse a um organismo que não havia evoluído neste planeta. As imagens das câmeras de segurança instaladas para monitorar o local mostravam apenas estática, exceto por um único quadro capturado às 3 horas da manhã, mostrando uma figura escura com proporções impossíveis andando entre as ruínas. Henry desapareceu aquela noite,
deixando para trás seu facão e um bilhete rabiscado às pressas. Eles estão aprendendo. Alair nunca publicou os resultados da expedição. As amostras foram destruídas em um incêndio no laboratório, e o sítio foi lacrado pelo governo sob a alegação de instabilidade geológica. Anos depois, em seu leito de morte, ela sussurrou para a enfermeira: "Você já sentiu uma presença estranha dentro de você, algo que não é seu." A enfermeira atribuiu isso ao delírio, mas no criado mudo havia um pequeno frasco com líquido negro, roubado daquela poça, e um desenho amarelado mostrando uma figura de 3 braços sorrindo. A equipe partiu ao amanhecer, mas o silêncio entre eles era pesado, como se compartilhassem um segredo que não ousavam nomear. Alair mantinha os olhos fixos na estrada de terra, tentando não pensar no frasco escondido em sua mochila. O líquido negro borbulhava mesmo dentro do recipiente lacrado, e sua pele coçava onde os dedos haviam tocado a poça. Ao seu lado, o estudante de óculos grossos, Damian, murmurava números desconexos, contando os dias desde que entraram no sítio. 27, ele repetia, embora só tivessem passado 15. Henry não estava no caminhão. Ninguém perguntou onde ele estava. Dias se passaram, e os primeiros sintomas surgiram durante a análise dos artefatos no laboratório improvisado. Alair notou que suas unhas cresciam em espirais, como se fossem feitas de quartzo. Damian vomitava substância escura todas as manhãs, mas insistia que estava saudável. A terceira integrante da equipe, uma bióloga chamada Júlia, começou a evitar espelhos. Quando Alair a confrontou, ela sussurrou: "Meu rosto não parece mais comigo." Na verdade, não era só o rosto, suas mãos tinham 6 dedos, mas ninguém comentou. O medo de confirmar o que estava acontecendo os mantinha em uma cumplicidade mórbida. Uma semana depois, o governo isolou a área. Homens de ternos pretos confiscaram os registros, alegando interesse nacional. Alair negociou para manter o frasco, argumentando que era apenas água contaminada. Eles permitiram, mas um dos agentes a encarou com olhos que não piscavam, e ela soube que ele também tinha o líquido dentro de si. Naquela noite, Damian desapareceu. Encontraram seu caderno no quarto do hotel, páginas rabiscadas com equações que misturavam física quântica e mitologia asteca. A última anotação dizia: "O tempo não é uma linha, é um órgão." Júlia foi a próxima. Ela começou a falar em línguas mortas enquanto dormia, sua voz ecoando como se viesse de um poço profundo. Certa madrugada, Alair a encontrou no banheiro, entrando em desespero para revelar uma segunda camada de pele por baixo, translúcida e pulsante. "Eles estão nos reescrevendo", gemeu Júlia antes de desabar. Alair a levou ao hospital, mas os médicos não viram nada de anormal nos exames. Quando perguntaram sobre as marcas escuras em seu pescoço, Júlia riu e disse: "É só minha veia aprendendo a cantar." Sozinha, Alair voltou ao sítio abandonado. As ruínas estavam diferentes, as paredes haviam se rearranjado, formando corredores que não existiam antes. Ela seguiu o zumbido, agora mais alto, quase musical. No altar de obsidiana, encontrou um novo símbolo gravado, um círculo com 3 espirais, idêntico às unhas que cresciam em suas mãos. O líquido no frasco pulsou em resposta. Quando derramou sobre o altar, o chão tremeu e vozes sussurraram seu nome em uníssono. Uma figura surgiu na parede oposta, esculpida na pedra viva, uma mulher de 3 braços, cada mão segurando um coração. O rosto era o dela. Alair recuou, mas as sombras a envolveram, quentes e úmidas. Sentiu algo rasgar em suas costas, carne e osso se reorganizaram. Gritou, mas nenhum som saiu. Sua visão escureceu, e por um instante, viu através dos olhos da estátua, por todas as estátuas, através do tempo. Entendeu, então, que o sítio não era uma ruína, mas uma porta. E eles, os arqueólogos, haviam sido chaves involuntárias. Antes de perder a consciência, lembrou-se do bilhete de Henry: "Eles estão aprendendo." Não eram os humanos que desvendavam o enigma. Eram os enigmas que desvendavam os humanos. O chão sob Alair já não era mais sólido. Suas células se desfaziam em partículas que dançavam conforme o zumbido, reorganizando-se em padrões que ela reconhecia dos desenhos nas paredes. Sua mente, no entanto, permanecia consciente, presa em um corpo que agora fazia parte do labirinto.
Ela conseguia enxergar através das pedras, sentir o sangue do planeta pulsar em veias de quartzo, e em cada câmara, fragmentos dela mesma estavam espalhados. Um dedo aqui, um olho ali, todos conectados por uma rede de raízes luminosas. O altar de obsidiana havia se tornado seu coração, bombeando líquido negro por túneis que se estendiam por quilômetros. Enquanto se transformava, ela vislumbrou outras versões de si mesma. Uma Alair de 3 braços entalhando símbolos em uma parede 1000 anos atrás. Outra com tentáculos no lugar das pernas ensinando línguas a crianças de uma tribo extinta. A luz da manhã voltou a iluminar as ruínas, mas agora era diferente. O céu parecia mais escuro, como se o sol tivesse sido engolido por uma nuvem de sombras que pairavam sobre o sítio. Alguns dos arqueólogos desapareceram, outros estavam mudados, olhos brilhantes, mãos que tremiam sem motivo aparente, vozes que murmuravam em línguas antigas mesmo quando não estavam sozinhos. A cidade ao redor começou a notar os sintomas. Pessoas com unhas em espiral, mãos com dedos extras, sonhos que pareciam reais e realidades que pareciam sonhos. A paranoia se espalhou como um vírus silencioso. O governo fechou todas as portas. As ruínas foram proibidas, e qualquer tentativa de investigação foi punida com prisão ou desaparecimento. Mas o que havia dentro do sítio não podia ser contido. Os corpos que tinham entrado nele já não eram totalmente humanos, e algo dentro deles começava a crescer, a se expandir, a se comunicar. Era como se o tempo tivesse perdido seu sentido, e o passado, o presente e o futuro fossem apenas partes de um só ciclo, repetindo-se infinitamente. E assim, no fundo das ruínas, onde o zumbido nunca cessava e as paredes respiravam, Alair continuava a existir, não como ela era antes, mas como parte do que sempre esteve lá, esperando para ser descoberto. E enquanto os humanos se perguntavam o que haviam encontrado, os mistérios, por sua vez, perguntavam: você está pronto para ser encontrado?